Abrindo o Jogo, com Gustavo Hennemann. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Abrindo o Jogo aqui na Rádio ABC, nesta segunda-feira, dia 11 de novembro. Eu sou o Gustavo Hennemann, fico com você das 20 às 21 horas nos 900 AM, no aplicativo da rádio, no site e também no Facebook. O pessoal pode nos acompanhar aí pela página da Rádio ABC em vídeo. Agradecer mais uma vez a presença do DJ Oliver aqui com a gente na mesa de áudio, né? E nessa noite... aí agradecer também a presença já e apresentar o nosso convidado da noite, Dirceu Darós. Obrigado. Tudo bem, Dirceu? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os ouvintes da ABC. Satisfação bater um papo com você aqui descontraidamente. E fazia tempo que eu não fazia esse tipo de coisa, então sempre é uma satisfação assim para quem jogou futebol poder participar às vezes desses encontros. Para quem tem história também para contar para a gente nessa noite, eu quero só apresentar um pouquinho aqui do currículo aí. Olha que eu vou te dizer, o cara é organizado, o Dirceu é muito organizado, mandou para mim aqui pelo Facebook até, que a gente conversou. Os times que ele passou, as equipes aí que ele jogou. Eu vou citar aqui o Gramadense, né, nos anos de 58 e 59. Depois o Noia, né, o nosso querido Novo Hamburgo, na época era Floriano. Né, eu fui descoberto pelo treinador Luiz Engelke. Olha aí. Que eu vou te contando a história assim. O Gramadense teve que jogar o terceiro jogo naquela época amador. Nós jogamos contra o Brasil de Farroupilha, e aí nós perdemos em Farroupilha, ganhamos em Gramado e tinha o terceiro jogo em campo neutro. Lembrando, o Dirceu era goleiro, né? Goleiro. E aí nós viemos jogar aqui em Novo Hamburgo. Eu estava com recém 17 anos de idade, e foi abaixo, no Santa Rosa, abaixo de uma água... Valendo água. E muita briga. Bom que essa semana deu uma segurada por aqui. Muita briga entre a torcida do Gramadense e a turma de Farroupilha. Rival ali, né? E o Luiz Henrique que estava no jogo. Eu joguei muito bem, graças a Deus, e nós ganhamos o jogo. Né? Ganhamos deles por 2-1. E meu pai já estava também vendo o jogo, e quando terminou o jogo, o Luiz Henrique procurou meu pai, porque eu era menor ainda, né? E aí falaram lá, disseram, olha, o Dirceu pode vir aí, nós queremos contratar ele de imediato, não tem teste. Direto. Nunca fiz teste. Aí foi, né? Dia 1º de janeiro eu consegui, já vim para cá logo no começo de janeiro e já assinei contrato com o Floriano na época, né? E depois aí, vou citar aqui o Cruzeiro de Porto Alegre, 64, o América do Rio, 65, Caxias, né, antigo Flamengo, né, Caxias do Sul, 66, Flamengo. Isso, Flamengo, e depois... Ribeirão Preto, Botafogo, né? Tá na B lá. Botafogo e Ribeirão Preto. Estou acompanhando o Bota. E foi lá que jogou contra uns craques aí, né, Dirceu? O futebol de São Paulo, né, é bem diferente do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos praticamente 2 times em que tu tem que jogar bem durante todo o campeonato, que era, na minha época, era o Olímpico e o Eucaliptus. Se você jogava bem no Eucaliptus, ou contra o Internacional, ou contra o Grêmio, e tinha que ser lá, não era nem no nosso campo aqui, tem que ser aquela atuação, aquela atuação onde tem a mídia toda, né, reunida. E lá não, lá tu pega num campeonato paulista, tu pega os 4 grandes de São Paulo e pega o Santos, né? Então São Paulo, são Corinthians, Palmeiras, tem mais um. Tu falaste já do Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, e o próprio e o São Paulo, né? São Paulo, e mais ainda depois o interior que tinha todo, tinha o América de Ribeirão Preto, de Rio Preto, o noroeste de Bauru, que é a terra do Pelé. Sim, Juventus também. Juventus, tinha a Portuguesa de Esportes, também em São Paulo, e Guarani de Campinas, a Ponte. Vários times fortes. Ferroviária, né? De Araraquara, todos times de nome lá de torcida. O Botafogo é a melhor torcida, é a maior torcida do interior.
de São Paulo, tirando o Santos, né? Você fala que é muito bom jogar lá, né? É muito bom. Eu morei 4 anos lá, estudei direito lá também, então eu tive essa felicidade lá e adaptei bem, até hoje tenho grandes amigos lá. E lá no Botafogo, pra gente trazer pro pessoal que tá nos ouvindo, Dirceu, jogou contra quem lá? Pelé, por exemplo? Tem foto com o Pelé, né? Eu joguei contra, você imagina, em 60 e 70, eu joguei contra todos da seleção brasileira de 70, praticamente, porque eu joguei no América do Rio também, no Roberto Gomes Pedrosas, então eu peguei o Vasco, eu peguei o Flamengo e peguei o Fluminense. E nesses 3 times aí, que eram a base da época da seleção de 70, a gente jogava. Pelé foi a minha estreia. A minha estreia no Botafogo, eu saí... de peso, né? A estreia do Botafogo é coisa interessante. Eu fui contratado e saí daqui numa sexta-feira, numa quinta-feira, sexta-feira de manhã. Peguei o avião, parei em São Paulo. São Paulo estava me esperando para ir na Federação Paulista assinar o contrato. Da Federação Paulista, eles me colocaram no ônibus que tem de Ribeirão a São Paulo, lá, não estou lembrado agora. Sim. E peguei um pinga-pinga. Por Ribeirão é 320 quilômetros de São Paulo. É bastante longe, é. E aí eu cheguei, era quase meia-noite. Aí tive que ir no hotel, não tinha ninguém esperando. Fui pro hotel, pertinho da rodoviária? Nem era rodoviária, era com esse ônibus. Uma parada. Era bem no centro da cidade. No centro. Aí, era 9 horas da manhã, o diretor de esportes do Botafogo, sábado de manhã, o diretor de esportes do Botafogo bateu no meu quarto lá, disse, seu e tal, eu sou o diretor de esportes, eu sou o recém-contratado. Sim. Aí me levou para o campo e naquela época nós fazíamos um descongestionamento, que eles chamavam na época, em sábado de manhã, assim, para jogar no domingo. Aí eu fui conhecendo, me apresentando os jogadores e tal, mas não dá tempo de tu guardar sim. na cabeça o nome da galera, o nome de todo mundo, né, o treinador e tal, tudo bem. Sim. Aí fiz os exames médicos, porque o Botafogo é muito cuidadoso nesse tipo, é muito profissional. E eles dão muito atendimento, eles nunca abandonam, assim, eles têm um recurso muito bom. E aí fui para concentração porque era muito quente, já em setembro, e eu fui para concentração em Batatais, que é um local mais alto e mais fresco. A turma normalmente é 50 quilômetros de Ribeirão, e perto ali. A gente concentrava lá. Tem um time forte também lá, né? O Batatais, mas aí já é da outra divisão. Sim, né? sim. Aí dali comecei a tranquilizar, bater um papo com o Roberto Rebouça, comecei a bater papo com o Sicupira, bater papo com o Quarentinha, com o Roberto Pinto, que veio do Fluminense, aí eu comecei o nosso centroavante, que era do América Mineiro, né? E tinha vários atletas já. O Carlucci, que era o lateral esquerdo, que é o mais famoso jogador até hoje, desde lá em matéria de chute a gol, de falta parada, né? O Carlucci é ídolo lá. E aí fui falando tal. Aí os caras falavam o importante, amanhã é contra ele, né? Eles diziam, eu fiquei pensando, ele quem? Aí eu perguntei ele, por que ele quem? Não, é contra o Pelé, amanhã é contra o Santos. E eu tô tranquilo, não vou jogar, né? Sim, cheguei hoje. Um banco primeiro aí. Tô contratado, cheguei agora, tô na reserva, né? Chegou na hora da pré-eleição lá no Batatais de manhã, não teve dúvida, né? Domingo de manhã, você vai jogar o time de Dirceu. Aí gelou. Aí caiu a ficha. Bom, ao menos eu tô contratado. Sim. Mas eu vinha já de uma história importante aqui no Rio Grande do Sul, que 2 semanas antes nós pegamos o Grêmio no Centenário em Caxias e o Flamengo ganhou do Grêmio. Nós ganhamos 2-1 do Grêmio. E no outro domingo nós fomos a Porto Alegre, no Olímpico não, nos Eucaliptos, e pegamos o Internacional. E eu ganhei do Grêmio, e no outro domingo empatamos com o Internacional em 0-0
Tá? Fazendo boas defesas. E nesse outro domingo eu estreiei no Botafogo, lá em Ribeirão, contra o Santos. Dorval, Coutinho, Pelé, Pepe, Que mesa, Gilmar, Carlos Alberto na direita, Rildo na esquerda, Ramos Delgado, Mengalvio. Você imagina onde eu estava com a Gritava cabeça. mais o nome dos caras do Santos do que dos próprios companheiros, Dirceu. E outra coisa, eu não sabia, eu ia pelo número. Ia pelo número. Eu chamava a turma da defesa minha pelo número. Número tal aqui, porque aquela época a numeração era certinha, era de 1 a 11. Né? Sim, não tinha essa frescura essa toda confusão aí, né? hoje que tem. E era isso aí. Então, aí eu comecei, e nós ganhamos do Santos. Então eu tive essas 3, ganhei do Internacional, ganhei do Grêmio, fui lá e ganhei do Santos. Aí fomos, no outro domingo, na quarta-feira, fomos para Bauru, ganhamos de 3-2 do Noroeste de Bauru e eu peguei um pênalti. Bah. Aí liberou o primeiro turno, terminou o primeiro turno do Campeonato Paulista. Já estava consagrado já o goleiro. Eu peguei uma mala lá, não sei, porque eu tinha que vir para Gramado para buscar minhas roupas, alguma coisa, né? Sim. Porque eu só tinha levado a roupa do corpo, né? Aí começou. Foi tudo bem, Foi uma história aí de quanto? De 4 anos, mais ou menos? 3 anos e pouco. Ah, bacana, mas então, acho que eu garanto que é um orgulho muito grande, né, Dirceu? Pra ti ter feito toda essa trajetória, enfrentado esses atletas. Foi, e a gente fica, sabe que São Paulo, eles são muito apegados à memória do paulista para futebol, do Rio também, é muito mais forte que a do Rio Grande do Sul. Eles até hoje, agora o ano passado, foi comemorada a inauguração do Estádio de Santa Cruz, que eu participei em 1968, contra a seleção da Romênia. Uhum. E nós ganhamos de 6-2 da seleção da Romênia. E eles fizeram uma festa, então, além do centenário, né, fizeram uma homenagem para todos os atletas que inauguraram. Eu não podia, né? Aí, infelizmente, estava o Emanuel, que trabalha na Globo. Teu filho, Meu filho, trabalha, repórter cinematográfico. Meu colega de profissão. Naquele dia tinha Palmeiras e Botafogo lá. E aí eu falei para ele entrei em contato com ele pelo celular, digo, vai lá, diz que tu é meu filho e se tu puder receber o prêmio. Não teve dúvida, né? Foi lá. Ele nunca imaginou, dizer, pai, eu não imagino, não imaginava que fosse tão forte assim a coisa. Legal. Foi bacana. Aí depois ele me trouxe uma camisa personificada, retrô, né? Legal. E mais uma homenagem, uma placa lá. Sim, tá lá. garanto que isso também emociona também, né? Tá guardado. Sem dúvida. A gente arrepia. Eu quero pedir pro DJ já rodar pra gente o nosso primeiro quadro aqui do Abrindo o Jogo, que a gente tem mais histórias aí pro Dirceu contar. Agora, no Abrindo o Jogo. Valeu, beleza, já quebrou tudo. Resenha. Isso aí, o quadro Resenha aqui no Abrindo o Jogo. Quero pedir pra você contar, Dirceu, pra gente alguma história assim de vestiário na época. Daqui a pouco o próprio jogo contra o Santos, chegou a conversar com o Pelé. Como que foi, assim, o que tu lembra que tu pode falar desse tempo aí que tu jogou? Eu não sou muito bom de memória para isso, mas a gente tem boas lembranças, né? Porque para nós era no dia a dia aquilo, então a gente não era normal, não, era normal. O Santos jogava lá em Ribeirão contra o Comercial também, né? Tava o Comercial e o Botafogo, que é o famoso Come Fogo. Até isso aí, esse detalhe eu nunca empatei, joguei 4 Come Fogos, empatei 1 e ganhei 3. Nunca perdeu o clássico? Nunca perdi clássico. Olha aí, ó. Come Fogo. E teve gente de lá que se revelou muito comigo, lá o Eurico. Começou comigo, depois foi pro Palmeiras, e do Palmeiras até ele veio pro Grêmio, né? Então saiu de lá também, da minha época. Mas assim, de coisas, tem muita coisa, mas para mim lembrar... E mantém as amizades? Isso que é legal do futebol também, que tu carrega amizades por tudo quanto é lugar, né? Eu participo do grupo Legião dos Botafoguenses. Olha aí, legal. Do Face lá, né, nesse grupo.
E é impressionante, são mais de 6 ou 7 mil Olha aí, integrantes, e todos eles, às vezes eles me pedem para mim postar alguma coisa da época, né, que eles não têm, eles não sabem. Então tem muita gente que não está, é antigo a coisa, né? Sim, sim. 1966, quer Mas dizer, tem- 1960 a 70. Mas tem bem guardado em casa, né? Tem o teu arquivo que o tu me meu, mandou eu tenho um algumas bom coisas aí. arquivo de grandes de reportagem de jornais, a minha estreia no Maracanã, tem tudo isso. Como é que foi isso aí no Maracanã? Foi Conta ótimo. pra mim aí. Essa é uma passagem importante, né? É. Estrear no Maracanã contra o Flamengo, pelo Roberto Gomes Pedrosa, que eu fui emprestado, porque quando terminou no Cruzeiro, terminou o campeonato no Cruzeiro, eu fui o craque do ano de 1964, Eu tenho do aqui Gauchão. do Gauchão. Tem até Gauchão. a seleção aqui, se tu me permite, eu falo Pode aqui. falar essa seleção para tu ver, né? Vamos ver aqui a seleção, né, do Gauchão de 64 aí que foi concedido aí pela mídia gaúcha. Dirceu, então, goleiro. Bejeja, do Guarani de Bagé. Scala, do Inter. Áureo, do Grêmio. Ortunho, do Grêmio. Cléo, do Grêmio. Birinha, do Brasil de Pelotas. Paulo Lumumba, do Grêmio. João Severiano, também do Grêmio. Cadê Nilzo, do Inter. Alcindo, do Grêmio. E Vieira, também do Grêmio. Para tu ver como estava o Grêmio naquele ano. O né? Grêmio tava forte, Teve um do Internacional que participou da seleção de 72 cronistas. Bastante gente, É. pô, e que bacana, né, Dirceu? Isso é uma lembrança que vai ficar sempre, né? Sim, e eles tinham, naquela época, tinha a roupa Renner. Então, Sim. o melhor jogador de toda a rodada, não era só contra o fulano, contra aquele, contra a Grêmio, contra a Internacional. Era de toda a rodada. Inclusive, eu ganhei a roupa Renner, eu fui 2 vezes, uma contra o Grêmio, pelo Cruzeiro, e outra no Novo Hamburgo, no Floriano, em 63. 63 no Noia ainda. No Noia eu ganhei a roupa Renner num jogo lá em Pelotas. Pelotas versus o Floriano abaixo d'água. E aí, quando chegou de manhã, o famoso repórter aqui, que era daquela época da Folha da Tarde e também da Esportiva, o Laranjinha, que todo mundo conhece, falar em Novo Hamburgo no Laranjinha, todo mundo conhece. Aí o Laranjinha estava me acordando na minha pensão que eu parava aí, para ir escolher a roupa. Fizeram uma reportagem de primeira. Sim, imagina. Primeiro, como é que se diz? Primeira página, né? Sim, de capa. De capa. 2 vezes, então, eu tive pelo Cruzeiro em Porto Alegre. Sim. Né? E assim, Dirceu, tu estava falando antes do Flamengo ali, do Maracanã, como é que foi esse jogo? Eu fui emprestado para o América, o treinador era o Jorge Vieira, logo no primeiro jogo do Coisa já eu fui escalado também, né? Participei, fui uma semana antes lá para preparo e tal. Lembra mais ou menos? Nós treinávamos. Sim, eu tenho escalação, eu não lembro todo, mas eu tenho. Até foi feito o Angu, que eles chamam América e Bangu, porque o América não tinha, era um começo de temporada, o América não tinha todos os jogadores, ele tinha o Leônidas, tinha o Zezinho, né? Mas a maioria foi assim, ó, Fidelis, Mário Tito, Ari Clemente, essa defesa praticamente era do Bangu. Depois o Paulo Borges, o Parada, qual é outro? Também do Bangu. Né? O meio de campo era eu não me lembro o nome agora do certo, sim. mas o meio de campo era do América, e o ataque praticamente tinha 3 do Bangu e 2 e um do América. E a defesa praticamente também tinha 2 ou 3, eu acho o Leônidas e mais o lateral, eu acho que o lateral direito era Fidelis, Mário Tito, Leônidas e Ari Clemente. Então a minha
defesa era um só do América. Sim. Que o América teve que fazer esse angu que eles chamavam lá. Não era nem amegu. Era, mas era bom, hein? Era bom. Mas foi bom. Eu joguei, eu estrei contra o Flamengo, fui muito bem. Eu tenho a reportagem todo da revista dos esportes, com todo elogio, graças a Deus, né? A gente pode comprovar. Sim. Estreou eu no América e o Parobé no Flamengo. Que o Parobé estava no Internacional. E os dois gaúchos foram muito bem. Até teve uma boa reportagem aqui na época da Folha. Na Folha da Tarde, do Correio, Sim. sobre a nossa atuação lá, que também eu tenho os recortes guardados. Sim. Eu quero trazer, Dirceu, aqui, porque eu peguei mais uma imagem que tu me mandou, que a gente falou ali há pouco do Floriano de 63, né? Eu tenho uma escalação aqui de uma foto. E vai me dizer se esse time jogava bem aí, porque a torcida do Noia sempre é presente aqui no programa. Vou começar aqui, ó. Dirceu, Alduino, Rui, Sérgio, Candiota e Hélio. O pessoal tá de pé, né? E daí não tá na ordem, né? Só para avisar o pessoal que isso não é a ordem aí de goleiro, lateral direito, zagueiro, enfim. Aí tem quem mais na foto aqui? Anito, Hilton, Miguel, Catalã e Chameguinha. Esse time aí, esse nosso time desse ano aí, não é ainda um time forte que nem era o de 65. Quando eu voltei depois do América, no final do ano, que o treinador era o Enio Andrade, eu acho que tu deve ter essa foto de 65, que tem um loiro na esquerda. Aqui eu não tenho essa foto, mas o Loivo jogou contigo então. Jogou. Eu tenho a foto aqui. Peraí que eu te Tenho sim. Tu deve ter, eu te mandei. Sim, mandou sim. Vou até abrir aqui pra gente poder ver certinho aqui. O novo Floriano de 65. Aqui, ó, formação anilada que entrou em campo contra o Pelotas no Santa Rosa no dia 4 de abril de 65. Floriano 3, Pelotas 2. Daí então, aqui, ó, de pé aparece na foto Hamilton, Catalã, Dirceu, Hélio, Ney e André. E daí estão agachados na foto aqui o Miguel, Sapiranga, Raimundo, Chameguinho e o nosso querido amigo Loivo. Esse ataque aí foi uns grandes ataques. Era uma potência isso aqui, pelo que a gente conhece de ouvir falar, né? Os laterais também que eu tenho aí da época, que era o Rui, né? O Rui e eu peguei também o Beiço, né? O Beiço, peguei o Nadir, peguei o Itamar, que era do Grêmio, né? Logo que eu cheguei em 60. Então, o Novo Hamburgo na época sempre teve jogadores de destaque. Até o Scala jogou com a gente aqui, né? Sim. E era diferente o futebol, na tua opinião, assim, Dirceu, do que a gente vê hoje em dia? Eu acho que era mais técnico, mais bonito, tinha um glamour maior, né? Não tinha essas pegadas loucas aí, porque o futebol hoje, a pressão é não deixar ninguém jogar, né? É o antijogo. Então, quanto mais falta dá, mais em cima do adversário tu jogar, tu vê a dificuldade. Eu estava vendo o jogo antes do Grêmio. Sim. O Grêmio faz tudo certinho até a entrada da grande área. Pô, conseguiu... Até o Everton errou ontem, né? Não, conseguiu passar. Bom, o Everton atrasou pro goleiro uma bola... Que era pra fazer o gol, né? Um cara de seleção brasileira não pode fazer aquilo. Sim. Se tá no pezinho do Negão Pelé ali... Não tinha, era gol, né? Rivelino... Só se tivesse o Dirceu na frente dele. Não, nada disso, não pega mesmo. O Pelé tinha dado um toque do lado dele, tinha... Cobertura. Tu pega Rivelino, que a gente jogou, Ademir da Guia, Pelé, né? Então é uma habilidade em cima, dentro da grande área. O importante do atleta, do atacante, é saber o que ele vai fazer no momento que ele passa o risco da grande área, que ele entra na grande área. Ali dentro, a cabeça do cara tem que pensar muito para poder. Não é simplesmente chutar. Chutar tem. O que acontece? O goleiro também ele vai sempre cobrir o ângulo. Né? Sim. Isso. E ele tem que saber se livrar disso aí.
E na época, Dirceu, dos goleiros aí da tua posição, quem é que tu lembra, assim, que também, por exemplo, era um espelho pra ti, tu gostava de ver as atuações? Olha, uma das grandes satisfações minha foi eu depois poder encontrar e jogar contra essa pessoa, né? Contra esse atleta. Imagina quando eu era guri que eu via a seleção brasileira e o Gilmar no gol, Sim. né? E a gente era novo ainda, em 1958, né? Eu era Sim. Menino. menos ainda, eu tinha ainda 16, eu fiz, em 59 eu fiz 17 anos, então tu nem imaginava que um dia, como é que tu vai imaginar que um dia tu vai encontrar esse cara pela frente, né, um Santos. Então isso aí foi uma das grandes satisfações, assim, eu me apegava muito no Gilmar. O Gilmar era um goleiro que tinha toda assim, era educado, era calmo, né? Sabia sair do gol, não era Não era afobado? Não era fobo, não, e um atleta tranquilo, ele fazia aquilo com facilidade. Tem que ser, né? Tranquilo, né? O goleiro tem que ser também um pouco diferente. Porque depois que tu começa a participar com um profissional, que começa a jogar contra esses caras, tu vai ver que é diferente dentro do campo do que tu olha, assim, né? Então tu vê um Pelé contra ti, o Pelé fez gol em mim, mas ele nunca chutou uma bola em mim de fazer gol. Ele driblando, entrando. Sim. Ele, Coutinho, dando lá pro... Tabela, Dorval, Coutinho pro Pepe volta pra cá, aí o goleiro tem que ir pra lá, tem que ir pra cá, tem que ficar no ângulo, vir pro meio, vai pro outro canto. Que correria aí, já pra acompanhar tudo isso. Aí, de repente, eles acham um furo no meio, é o que o Grêmio tá querendo fazer. Os atacantes do Grêmio exatamente querem fazer isso. Bola e tudo no aí gol. eles fazem aquele toque pra lá, toque pra cá, só que na hora de fazer isso aí, tem que pensar o seguinte, que a defesa do outro time está muito mais rápida para desarmar um. Então, qualquer passezinho que tu der no meio e tal, tem que ser muito perfeito. Sempre tem alguém que vai desarmar. Ou bate no bico da chuteira de um, bate na canela, ou tu é empurrado. Vai mudar a trajetória da bola. No fim, o Grêmio, como eu falei ontem de noite, 90 minutos, em 45 minutos nós tomamos a bola em gol. Depois de longe lá, estou duas lá. Não teve uma boa atuação, não. É um time que está o time que está bem. Lugar, não poderia. Não é isso. Mas é isso aí, né? Sim. Então tu pega esses jogadores na minha época, era muita categoria. Tem muita diferença. Outro domínio de bola. Com certeza. Né? Eu quero pedir pro Dirceu contar mais histórias pra gente, depois do nosso intervalo a gente já volta. Isso aí, estamos de volta com Abrindo o Jogo, recebendo nesta segunda-feira o Dirceu Darós, ex-goleiro do Novo Hamburgo, do Botafogo de Ribeirão Preto. E agora, durante o intervalo, ele estava lembrando aqui pra gente de um gol antológico aí, Dirceu, no Campeonato Paulista. Conta pra gente essa história melhor aí, como é que foi, como é que terminou também o resultado dessa partida aí. Isso foi contra o Santos na Vila Belmiro, no Paulistão de 67, no segundo turno. E o Santos apresentou um ponta-direita, Caneco. O Caneco ficou famoso por causa desse gol, porque é a primeira imagem de uma carretilha, que lá eles chamam carretilha, nós chamamos lambreta aqui. Sim. A primeira imagem de uma lambreta, uma carretilha que tem filmado na época, 67, eu acho que era pela Tupi até, e eu tenho esse jogo. Você tem gravado isso? Tenho gravado esse jogo. E aí o Caneco pela direita parou e o Carlucci, o lateral esquerdo, ficou em cima, ficou cobrindo, fazendo a barreira para ele. Sim. Ele deu ali a carretilha. Deu a carretilha, deixou o Carlucci perdido. Sentado? Né? Nós até gozamos o Carlucci, se eu dou uma bicicleta no peito do cara, né? Não, já dá uma voadora já. Mas o Carlucci, nós gostávamos porque o Carlucci estudou em o Carlucci era um baita, o maior lateral esquerdo que apareceu até hoje lá no Botafogo. E o Carlucci estudou em colégio de padre. Então, entendi. Então, sempre respeitava. Tudo respeito. Tinha que levar. Não queria bater ninguém. Mas ele deu perfeito aquela carretilha. E quando ela caiu no chão, ele estava na linha de fundo.
ele deu forte e o Toninho dos Santos entrou de calcanhar no ar de calcanhar e me bota no ângulo. Eu fui na bola, mas não deu... Nem viu a cor, né? Não vi a cor. Aquele jogo foi impressionante até pelo resultado, porque estava 3-1 pro Botafogo, né? Estão ganhando bem, pô, na Vila Belmiro fazer 3-1. Pelé, Toninho, né? Pepe na esquerda, tinha saído o Dorval, entrado o Caneco, mas lá atrás estava indo o Carlos Alberto na direita, o Rildo né? Tá o Cláudio, já estava jogando no lugar do Gilmar. Sim, goleiro Cláudio. E, era uma seleção igual. Mas não tinha. Podia mudar lá que eles davam toque igual. Mas aí estava 3-1 para nós, assim, de repente, segundo tempo, em questão de menos de 10 minutos, já estava 4-3 para ele. Já tinha virado o jogo. O Santos nunca se preocupou em levar gol naquela época. Ele sabia que fazia quando queria. Eles tinham uma facilidade para fazer gol. Né? É impressionante. Mas é como se fosse quase o Flamengo de hoje em dia, né? O Flamengo que faz de gol. Eu acho ainda que não dá para comparar. Não tem como. Todo respeito, nada pessoal, mas não dá para comparar. O sistema do Flamengo hoje é agressivo e é permanente. Sim. É permanente. O treinador, esse Jesus, ele está fazendo isso. Ele tentou botar na cabeça do jogador que isso aí tem que ser os 90 minutos. Tem que atacar os 90. Não, porque eu vou fazer isso no primeiro tempo, no segundo tempo nós vamos não. Recuar. A hora, e tem mais, o objetivo é pouco toque e já chega no gol. Porque ele tem 2 jogadores ali que são rápidos lá na frente, que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique e o Gabigol. Sim. Né? Então isso aí facilita muito para eles, né? Mas não é que eles tenham muita categoria para fazer gol, não. É a oportunidade que aparece em função do jogo deles. Agora o Santos não. O Santos vinha tocando a bola. Sim. O Santos tocava a bola. Tinha qualidade no passe. Para o Santos fazer um gol de chute a gol era muito difícil. Sim. Era só deslocamento de goleiro, deslocamento da defesa, sobrava frente a frente sempre. E daí depois não terminou 4-3, né? Terminou 5-3 o jogo. 5-3. Olha, depois fizeram mais 5-3. 5-4. Mas a maior goleada que eu Olha aí, eu ia perguntar, mas tu te adiantou disso. Mas eu tenho orgulho disso porque a gente participou do Campeonato Paulista, imagina, tem de tudo, né? Imagino. Mas essa foi homérica porque foi uma situação assim diferente. Não foi uma goleada que por ter o time mais fraco, foi em função de não ter, o Botafogo não tinha reserva. Olha só. Que esse é o problema do elenco que um time grande tem que ter. Sim. É que o time pequeno normalmente não consegue. Tem dificuldade. Então tu tem um bom lateral, mas tu não tem um reserva na altura. Tu tem um bom quarto zagueiro, mas e no jogo contra o Palmeiras no Parque Antártica, também no campeonato de 67, nós estávamos no primeiro tempo, nós ganhamos 2-0. Terminou o primeiro tempo, Botafogo 2-0 com o Ademir da Guia no meio, né? Surpreendendo, jogando muito bem. E no segundo tempo, início do segundo tempo, me lesiona o Carlucci com uma distensão e o Roberto Rebouça num choque com o atacante do Palmeiras, acho que foi como é que eles chamavam? Como era um... Não, mas não tem problema. Não, mas eu até lembro, é famoso, daqui a pouco eu lembro. E aí as 2 peças da esquerda ali, não deu outra, né? O Palmeiras veio para aquele lado ali e não teve. Isso que além de eu fazer muitas defesas, foi 6-2 para eles. Eu tomei 6 gols no segundo tempo. Mas daí foi complicado, assim, né? Um arraso. Depois do jogo tava mal, né? Dor de cabeça. Não, isso é do jogo, né? Até porque eu não fui culpado. Sim, situação, claro. Mas tu vê o que é uma situação. Se nós tivéssemos hoje, que nem tem outros elencos aí, tu muda qualidade para repor ali. Exato, isso é importante, né? Isso é o problema sempre do time de interior. Sim. Tem aqueles 11 ali que praticamente são a base. Então, para tu ter um reserva à altura e logo num jogo lá contra um grande, né? Não é, se é um time lá contra o Noroeste de Bauru, contra
a Ferroviária, aí já é diferente, mas pegar Claro. o Palmeiras, né, com aquele ataque que ele tinha, Sim. mas é isso aí. Eu quero pedir pro DJ Oliver aí rodar pra gente o nosso segundo quadro aqui do Abrindo o Jogo. Briga, confusão, chegou a hora. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Vocês estão de palhaçada, vocês querem todos vocês de palhaçada, e tu é um dos mais palhaços. Não, se viu todos esses erros aí, eu acho que você tem grande chance de ser um bom treinador. Pelo jeito você conhece bem, você pode ser um grande treinador. Da trairagem. É isso aí, hora da trairagem aqui Fala muito. no Abrindo o Jogo. Pelé, calado é um poeta, ô Dirceu, concorda com essa frase aí do Romário? Olha, eu não vou entrar nesse mérito aí, Tá bom. porque são coisas que São polêmicas do são futebol, polêmicas né? lá entre eles e tal. É, Por isso, claro. é por isso até que eu evito certos comentários assim, mais da vida íntima do atleta, Claro. porque a gente sabe muita coisa de outros atletas. É normal, e, infelizmente, eu tive atletas também que não foram bem na vida após Sim. jogar. Jogar. E a gente, inclusive, até ajuda Sim. por meio de outras associações aí, Claro. ex-atletas de Caxias do Sul, que eu participo, eu sou um dos da diretoria de ex-atletas de Caxias do Sul, lá com o Negri, com o Bagatini, Sim. que foi goleiro do Internacional, né? Então, esses são os líderes lá de Caxias, e a gente agora fizemos a reunião dos ex-atletas faz 20 dias, um mês aí, né? E tem mais de 200 ex-atletas lá. Ó, né? bastante. E eu participo aqui também, eu não participei da última aqui, mas da penúltima eu participei. Sim. Né? E ô Dirceu, conta pra gente assim um pouquinho, até falando da questão da vinheta do quadro, participou de alguma confusão, briga aí durante a carreira que tu lembra que ficou marcado aí pra ti ou não? Não teve muita coisa com essa... Não. No Come Fogo, em Ribeirão Preto, sempre dá... É clássico, né? Sim. Clássico de uma cidade lá com Já, só pelo nome, dois né? rivais aí, o Come Fogo é Comercial e Botafogo. Mas dava muita bronca fora, no estádio, né? Torcedores. Não entre os jogadores. Mas tá? não, entre jogadores, naquela época não. Os jogadores até a gente fez muita amizade com a turma do Comercial, não tinha problema. Mas né? era a torcida que incomodava um pouco. assim. Mas era a torcida. O que mais me incomodou, agora eu tô lembrado, essa Corinthians. A torcida do Corinthians, ela, na minha época, era na Fazendinha, que nós chamava Fazendinha, que é o Parque São Jorge. Sim. O alambrado é 1 metro da torcida. O gol a 2 metros do alambrado, 2 ou 3 metros, e a torcida no alambrado. Bom, eles levavam o rojão. Pra E soltar, quando o Corinthians, Rivelino... já não precisava ajudar, né? Pois é, tinha Flávio Bicudo, que eu sou tinha muito amigo, mas jogou aqui no Internacional e jogou depois lá no... Quando o Corinthians atacava, eles largavam no meu pé, rojão, rapaz. Do lado. Como é que tu tinha que concentrar O rojão estourando lá. O juiz não interferia, não tinha ninguém. É pior que era pior que a Comebola aqui nesses jogos que está dando na Argentina. Né? Verdade, complicado. Que hoje está melhorando. Hoje, graças a Deus, não tem até o Botafogo, enquanto tinha o estádio pequeno, o Luiz Pereira, mandava no interior. Ganhar dentro do estádio do Luiz Pereira não ganhava mesmo. Só na pressão que fazia. da torcida. Agora, quando nós inauguramos o Santa Cruz para 50 mil pessoas na época, é um estádio que está lá gigante. até hoje, já é Arena. Como é que é? Arena Bike, não sei o que lá. Vou pesquisar aqui. Eu tenho aqui. Mas é SA. Hoje o Botafogo é SA. Tá? Sim. Né? Arena, eu não me lembro o Bike.
sei o que, bike. Mas aí já mudou, né? Porque a torcida ficava longe, já o estádio já tinha pista ao redor. Então tudo é diferente. Tu vê o estádio do Bota hoje é uma beleza. Tá modificado, né? Porque eles estão ali dando na show. Eurobike. Isso. A Eurobike. Ele é SA hoje e inclusive está dando alguma polêmica lá entre os torcedores, porque não é o mesmo Bota, não é o mesmo estádio, que nem o Maracanã. Sim, sempre tem. Não é o mesmo Maraca que a gente jogou, que tinha a canal aquela, que tinha torcida de pé lá em Ronda. Mas tudo vai evoluindo também, né, Edson? Acho que é bom também para o próprio torcedor e para a segurança, inclusive, né? umas coisas assim que chamam atenção, não para vocês, mas para mim que joguei naquela época. Eu fiz uma reportagem no Face sobre os estádios que eu joguei e que não existem mais. Por exemplo, o Gramadense. Sim. O Gramadense está ali. Hoje é um bloco constituído lá para condomínios, né, tanto comercial como residencial. Quer dizer, acabou já era. o nosso querido Gramadense. Aí vem para o Santa Rosa. Santa Rosa também já virou empreendimento. Aí depois tu vai para o Cruzeiro em Porto Alegre na montanha. Agora já é Arena Cruzeiro em Cachoeirinha. Né? Agora é Cachoeirinha, lá virou o cemitério. Aí tu vai para o Ser Caxias. O Ser Caxias não, tá lá o Centenário ainda, está mantendo. Né? E o Botafogo melhorou, que saiu do Luiz Pereira para construir um baita que nós inauguramos em 68 lá. Sim. E também o Maracanã, que eu joguei na época em Maracanã em 65 e que todo mundo hoje reclama que não é o mesmo Maracanã. A torcida não é o mesmo Maracanã hoje. Ele está muito bem equipado, né? É evidente, né? Tem que melhorar as coisas. Sim, mas questão de segurança principalmente, né? Mas o próprio jogador que jogou naquela época, eles dizem lá no Rio que não é a mesma coisa, os veteranos da minha idade. Sim. Mas não é a mesma coisa. Quem jogou no Maraca da nossa época é outro Maraca. Então é coisa que tu fica... Maracanã tremia, né? Era diferente. Né? Pulsava diferente do que agora, né? É diferente. Mas, e assim, Dirceu, dessa época, tu comentaste também da questão dos estádios. Como tu jogou por aqui, que tu vê agora na TV... Tem muita diferença esses gramados aí do tempo que tu jogava? Nem fala. Se tu jogasse hoje, Dirceu, digamos assim, ia ser mais tranquilo. Eu comecei no Novo Hamburgo com a trave, ainda era trave quadrada. Bah, olha só. E até a bola era totalmente diferente também do que agora. Na minha época tinha os aspirantes. Aqui, isso é importante para um time de futebol que hoje eles não... Tem a base, né? Os aspirantes jogavam no chapéu de palha, que nós chamamos. O horário do chapéu de palha, que era às 2h da tarde. Bah. Então, cruel 2h da tarde. Aí eu consegui, num jogo contra o Internacional, de aspirantes aqui no Santa Rosa, me deslocar Eu bati com o meu ombro na trave? Na trave. Se foi, fiquei 60 dias fora. Até recuperar. Hoje a trave depois em 62, 61, 62 é que veio a roliça, né? Veio a trave redonda. Sim. Até eu fiz uma reportagem aqui com o NH fez uma reportagem comigo lá que eu ajudei a tirar a goleira. Sim, do Santa Rosa e agora para o suplementar do Estádio do Vale. Exato, então me convidaram lá para mim participar de tirar a goleira que eu vi eles colocarem lá em 61, 62, não me lembro direito. Bacana. Então isso aí ajudou muito, mas eu agora me lembrando também dos aspirantes, a importância que tem, que eu, graças a Deus, eu fui escalado para o time do Floriano, eu peguei o titular do Floriano na época, graças a uma atuação minha nos Eucaliptos, nos aspirantes, em que tinha o goleiro do Novo Hamburgo, eu acabei com o jogo Salvou tudo. Não, imagina, quando o Internacional só vem... só pedrada, né? É só pedrada, né? Tu faz, hoje o goleiro hoje faz 4 defesas, aí os caras, nós fazíamos 20 defesas num jogo, e daquelas impossível até. Então, aí o Enio Melo, famoso Enio Melo, da Rádio Farroupilha,
Ele chegou, ele viu, tava depois do jogo que terminou do primeiro, o principal, do Floriano, ele disse, como é que o Floriano me deixa na reserva esse goleiro dos aspirantes? Dali em diante... Nunca mais foi banco. Dali em diante, era o Pedro Ário Figueiró, que era o nosso treinador. Aí eu já passei direto, depois daquele jogo ali, eu passei direto já para... Aí nós começamos a revezar, o Célio, eu, o Petzl. Tu vê, o Célio já faleceu, o Petzl faleceu, né? E, então são coisas assim, uns amigos. O Célio é um amigo permanente, o Petzl também, né? Eles ia a Gramado, ia lá no meu escritório tomar um cafezinho comigo. O Célio, quando foi treinador de goleiro junto com o Filipão, lá no Japão, trouxe, chegou lá, veio me visitar na minha casa, me trouxe um abrigo do Grêmio daquela época lá, do convênio que o Grêmio tinha com o time japonês lá. Então, infelizmente, agora esse ano, no começo do ano aí, o Célio faleceu também, né? Sim. Mas só para perguntar, assim, Gilson, tu natural de Gramado. Sim, natural de Gramado. Mas adotou Novo Hamburgo aí para ser tua casa. Como é que foi assim? Não, é que como eu tinha que estudar, terminou o ginásio na época, em 58, terminou o ginásio. Sim. Aí não tinha em Gramado para mim fazer depois do ginásio tinha esse, como é que era o curso de técnico, personalizante, tinha que ter mais 3 anos ou de contabilidade ou se não o clássico, que eles chamavam. Entendi. Né? Então, o clássico tá. Aí eu tinha que vir para a cidade grande. Gramado não tinha, Canela não tinha. Claro. Então, casualmente, nesse jogo aí, a primeira coisa que o pai falou para eles, na época de aceitar que eu viesse, que eles pagassem os meus estudos. Não foi em preocupação com um dinheiro para pagar o salário como jogador. Você pagando os estudos do guri aí, pagando a pensão, despesas, né? Então já veio para cá por isso. Já está contratado. Não tem, foi o que aconteceu. Então, o que acontece? Eu me formei no São Jacó em técnico em contabilidade, inclusive eu fui o orador da turma. Olha aí. Na época do como é que era o nome do padre, famoso padre que tinha lá? O Marcos Feze, o Marcos que foi. Sim. Marcos Feze. O Marcos Grande abraço, seu Marcos Feze. Não, o Marcos eu também, daqui eu envio aquele abraço pro Marcos, que é meu grande amigo aí, não só de colega de estudo, mas também... Tá sempre na arquibancada do Estádio do Vale. Presidente, o Marcos é móveis e utensílios do Novo Hamburgo, além de ser presidente, sim, né? Sim. Então, que eu admiro. Torcedor símbolo do Noé. Eu vou pedir pro Oliver aí rodar o nosso último quadro aqui do Abrindo o Jogo, que a gente já tá na reta final do programa. Aqui não tem tirar o pé em bola dividida. Do pescoço pra baixo é canela. Tá tudo aí, não dá falta na gente. E no fair play lá, que a gente tocou a porra da bola pra fora lá, que o Elber tava aqui, quando eles caíram, a gente dá a porra da bola. É isso aí, do pescoço pra baixo é canela, e tem jogador que reclama, né? O Diego Souza. Eu nunca fui expulso. Eu ia fazer essa pergunta, era a primeira pergunta. Nunca foi expulso? Quando eu fui requerer o Belfort Duarte, acabaram com o Belfort Duarte. Olha assim. Fiz o requerimento para a federação. Mas nunca foi de chegar firme assim, Dirceu? O quê? Não, saindo do gol aí. Não era, eu era. Perna levantada. Não, isso aí não. Isso aí eu era um horror para saída de gol. Eu saía com um joelho no pescoço. Eu não saía ajoelhandinha, eu saía no pé do cara com a cara. Tanto é que num treino o Sapiranga me deixou com 2 pivôs pendurado até hoje. Num treino, me deu um bolaço aqui num Por isso treino. que dizem que o goleiro às vezes é louco, né? Não, tem que ser. Às vezes não, o goleiro. Não, o goleiro. Uma coisa que eu vou. Você está gravando já isso aí? Sim, claro. Já estamos no ar, pô. Que bom. Mas uma coisa que eu sempre falo, os caras perguntam, saída de gol. Tá, eu sempre fui um goleiro de time
de interior. Então, como é que os caras... como é que tu vai falar se tu nunca jogou num time profissional de ponta? Assim, Mas aqui, ó, o goleiro, a saída de gol do goleiro, ela é matemática, ela é dele, é um ato único. Eu quero explicar bem para ver se entendem. É um ato único, tá? Não é sair para cabecear junto com os outros e tal. A saída do gol é único do goleiro, porque no momento que ele sair, ninguém tem lá, não tem mais gente lá dentro. Sim, sim. Não tem. Tem que ser então, ele, né? Ele tem que sair. Quando ele faz o cálculo para a saída de gol dele, claro que tirando o lado da falta, de empurrão, de problema aqui, mas a saída de gol dele tem que ser calculada. E não só por cima, como por baixo. Eu sempre participava. Eu calculava. Eu não sei, mas eu era assim. A minha teoria, por exemplo, um jogador que entra sozinho numa área, tu tem que esperar ele dar o toque na bola. Quando ele dá o toque dentro da área, aí a saída do gol. Faz a ação. No momento, tu tem que cuidar o pé dele. Não. No momento que ele der o toque, ele, no mínimo, é meio metro que ele afasta a bola do pé. Do corpo dele. Uhum. Não é qualquer Messi que nós temos aqui no nosso futebol que brasileiro. Carrega a bola com uma cola no pé, né? Bota 15 centímetros ali que leva a bola. Não é. Então, a gente vê todo dia lançar na frente, o cara dá um toque e o outro, ou o back, a defesa consegue antecipar. Então o goleiro, na saída do gol, tanto por baixo como por cima, ele naquele momento, por baixo principalmente, no momento do toque dentro da área, aí tu tem, porque até tu sair, arrancar e ele chegar na bola, claro, tu já está a pouca distância dela. Não é. Não consegue ter uma melhor definição. Agora, sair depois que ele está com a bola dominada, aí tu vai levar, né? Aí não tem condições. Mas essa é a minha teoria. Então tu tem que estar focado ali no pé do cara quando ele der aquele toque. Espera ele dar o toque. Sim. Né? A dica aí para os goleiros estão vindo. E a saída de gol por cima é único. Não adianta treinar. Tu tem que treinar o goleiro para ter preparo físico, isso sim. Tá? Porque eu tinha 1,80 m. Não pode ter medo também de sair do gol, né? Não. Outra coisa. Esse é o problema do meu colega aí do Grêmio. O Paulo Vitor? O Paulo Vitor tem medo de sair do gol. Mas o Marcelo Groi também tinha no começo, depois ele melhorou muito. Melhorou um pouco, mas assim, ó, a decisão aquela de choque, ele parece que ele vai sentir, ele não sai. Ou se ele sai mal. Então isso aí é... Fica a dica aí, Paulo Vitor, ó. Não, nada pessoal. Claro, eu acho que é tudo é evolução. Né? E outra coisa... A saída de gol por cima, tu tem que chegar com a bola por cima para pegar. Tu não pode deixar ela estar na cabeça do cara para pegar. Ah, sim. Tu já usa os braços para isso? Não, né? Se você esperar a bola parado, onde ela vai cair, tu vai levar. Sim. Porque o atacante chega na hora por cima e pula mais que... Agora, tu saltou e vai encontrar a bola vindo, é diferente. Claro, sem dúvida. Tem que calcular aquela saída. Então essas coisas, isso aí é uma coisa, é muito técnica do goleiro. Sim. Né? O preparo físico, sim. Isso faz diferença também. Hoje deve ser muito mais aprimorado do que na nossa época, né? Claro. Mas eu tinha 1,80 m e eu tinha uma impulsão, tá? Eu tinha uma impulsão muito grande. Né? Isso que ajudou bastante. Eu saltava muito. Tanto é que nós fazíamos o teste assim, por exemplo, ficar no meio do gol e saltar ou para o lado esquerdo ou para o lado direito parado, só impulsão, sem correr. Eu saía um braço quase para fora da goleira. Do pó do poste da goleira. Tá? Então, para tu ver a impulsão, que são 3 metros e pouco ali que tu está distante do... É aquela coisa, né, do goleiro pula como um gato, né, daí dá aquele o efeito aqui. Não, e outra coisa, né, a recuperação, tu tem que ter o reflexo e bateu no chão, voltou, né. Claro. Cair no chão e não levantar, não, então a gente vai pro chão. Hoje tu vê o goleiro cair já faz toda a manha. Já faz a manha. Né? Ô Dirceu, quero te agradecer muito a presença, a gente está aqui encerrando já, batendo na trave já, digamos aqui, do nosso horário. Te agradecer muito pela presença aqui na Rádio ABC, deixar portas abertas também no Grupo Sinos aqui. Um prazerzaço estar falando contigo, contar essas histórias. E muito obrigado, que
Que tem muitos anos de vida também pela frente para contar histórias pra gente. Mas eu aqui da turma da ABC? Da ABC aqui, né, e também do NH, da turma toda da época, ainda o Guzmão, a gente é muito amigo na época do Guzmão, o Feijó. Muitas fotos que eu tenho aí é do Feijó, porque o Feijó ia bater foto lá o seu Feijó. O seu Feijó. Ativo ainda aqui na nossa redação. Ele ia junto com o Laranjinha, batia as fotos. Sim. Então, eu sou muito amigo dele, falo até hoje, às vezes tomar um cafezinho no hipermercado ali. Claro, do lado de casa. O Vinícius Bosley também, que faleceu. Né? Mas então tá, Dirceu, eu te agradeço, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, um abraço para vocês todos aí, né? E a gente fica muito satisfeito. E também mando um abraço para a turma, a minha equipe de tênis do Aliança. Ah, legal. E lá em Gramado, a turma de tênis do Gramadense também. Só gente boa. Do Gramado Tênis Clube, que eu participei 48 anos de tênis, né? Então, que legal. Então a gente tem uma relação muito direta aí com a turma aqui do Aliança e lá também. Certo. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite para vocês. Valeu. Obrigado, Dirceu, então, mais uma vez aqui na Rádio ABC com a gente. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um Abrindo o Jogo. Tchau, tchau.